Olá, pessoal! Bem-vindo ao 16º podcast Conexão Mais Saúde. Isso mesmo, já é o 16º. A gente começou assim de uma forma tão espontânea no ano passado e no último episódio que eu estava com o Diego, eu falei, meu Deus, já foi o 15º, bem nos 15 anos da Mais Saúde, né? A gente gravou na semana passada o 15º. E hoje o assunto tá pra lá de especial, também um assunto muito especial e que já vem acho que desde um ano muito em voga esse assunto, que é sobre o autismo. E a gente tem a honra de ter aqui no Conexão Mais Saúde a psicóloga Milena Martins. Que bom ter você aqui conosco, Milena, nesse dia de hoje, com tanto conteúdo, tantas dicas. O prazer é todo meu, fico muito feliz de poder contribuir, né, e falar sobre esse assunto que é tão importante, está tão falado, né, e inclusive esclarecer algumas dúvidas aí do pessoal. A Milena está aqui em Guarapuava, que é um ano, né? Fez um ano agora na Páscoa. Então a Milena veio de Apucarana, até ela estava contando pra gente um pouquinho aqui em off que, né, ela se formou, né, atuou um pouco em Apucarana, foi para Ponta Grossa, ficou um tempo lá e agora faz um ano que ela está aqui em Guarapuava. E como que você decidiu, até ao invés de a gente já falar da especialização, como que você decidiu ir para a área de psicologia? Bom, então, eu sempre tive um desejo de ajudar as pessoas. Eu já tinha feito psicoterapia na minha infância e eu sempre gostei muito, admirava muito a minha psicóloga, sabe? Ela me ajudou muito. E aí eu acho que foi uma inspiração para mim. E aí eu procurei, pesquisei sobre algumas áreas da saúde, né? Só que eu me identifiquei muito com a psicologia, não teve jeito, e aí foi ela mesmo, foi certeiro. E quando você estava fazendo psicologia, já brilhou assim por fazer essa área do espectro de autismo, né? Até mesmo os outros transtornos também. O que levou você a dizer, não, eu quero ir para essa área do autismo? Então, na verdade, quando eu comecei a aprender sobre desenvolvimento infantil, os olhinhos já brilharam ali. Eu falei, nossa, que encantador, sabe? Mas é um assunto assim que a gente precisa estudar muito, é muito complexo. E aí foi isso que eu percebi na faculdade, tá? Isso não é suficiente. Eu vou precisar, se eu tiver que trabalhar com isso, se eu decidir mesmo, eu vou precisar me especializar, porque quando a gente, né, trabalha com uma criança que está em desenvolvimento, nós precisamos considerar todas as fases que ela tá passando, né? E inclusive o transtorno. Verdade. Então, tem muitas coisas a serem avaliadas, sabe? E aí eu percebi na faculdade, mas eu também tinha consciência que seria árduo, né? Teria que estudar bastante, me dedicar. E aí foi por isso que eu decidi. Falei, não, não é só isso, o conteúdo da faculdade tudo bem, me encantou, mas eu vou precisar sair daqui e me especializar. Isso é muito legal, porque todos os profissionais que a gente vem trazendo aqui no Conexão Mais Saúde, claro, são profissionais de saúde, né? Tipo dentista, oftalmologista, já veio vários, né, dentistas, psicólogas também, já veio a Larissa Cabreira, veio a Gi Matos Leão. Então a gente vê todo mundo que, especialmente na área de saúde, não tem como parar, né? Sempre tu faz a pós, aí faz outra pós, vem outra pós. Tem gente que segue na linha do mestrado, né? Tipo, vou fazer mestrado, doutorado, né? Que pensando até muitas vezes em questão de continuar dando aula, indo para a faculdade, dando aula lá, mas a gente vê que a área de saúde não para, né? Tu tem que estar sempre fazendo especializações se você quer um foco, que geralmente o pessoal quer um foco, eu quero focar naquela área, né? Sim. Então, se você quer, tipo, essa linha, você tem que estar sempre estudando. Tem, sempre. Porque a ciência, ela tá sempre se atualizando. Então, tem estudos um atrás do outro, né? E aí, aquilo que... O autismo mesmo é um exemplo. Tem coisas que antes se avaliava de uma forma, hoje já não cabe mais, sabe? Antes, por exemplo, o TDAH e o autismo, um exclui o outro. Então, uma pessoa não podia ter TDAH e ter autismo. Ter os dois, tipo, ou era um ou era outro. E aí nós temos que estudar e se atualizar. Hoje isso já, sabe, isso já não se usa mais, não é assim. Então, por isso que a gente precisa, não pode parar de estudar, entendeu? Não dá, porque senão se a gente ficar utilizando o que era, a gente não vai conseguir fazer um bom trabalho. A gente está ao vivo, Valerie, no Instagram também? E o que o pessoal está perguntando aqui na nossa live ao vivo no Instagram? Eu acho que a maior dúvida é: os casos de autismo aumentaram
ou não? Porque agora tá todo mundo falando sobre isso, então o pessoal fica pensando, será que o autismo está em alta, eu preciso me preocupar porque é uma tendência da nova geração? Ou, na verdade, faltava diagnóstico? Então, essa é uma ótima pergunta. Na verdade, não é que os casos de autismo aumentaram, é que hoje existem profissionais capacitados para elaborar um diagnóstico. Então, antigamente, as escolas mesmo, elas não tinham o olhar que elas têm hoje para uma criança com TEA. A gente até estava comentando ontem desse assunto, que realmente o que está acontecendo que de uns 2 anos para cá a gente vê tantos casos, né? Se realmente aumentou ou tem um olhar mais crítico para essa área. Exatamente. Hoje os profissionais, eles conseguem avaliar de uma forma mais precisa. Então, nas escolas mesmo, isso é ótimo. Tem muitas escolas hoje que encaminham pacientes para a clínica, porque o professor observou e aí já comunicou o pai e o pai procurou atendimento. E assim, eles não pagam pra ver, sabe? Como antes, assim, de deixa, aquele menino é assim, né? Como era. E aí o que tá acontecendo hoje, na verdade? Tem muitos adultos, né, da última geração, que não tiveram diagnóstico, porque não tinham tantos profissionais. Hoje a gente fala muito desse assunto, porque tem muitos profissionais falando sobre, muitos estudos acerca disso. E os adultos estão procurando também saber? Exatamente, tem adultos que chegam na clínica, às vezes a gente tá investigando um TDAH e na verdade é TEA. Ou pais, né, de crianças com autismo que percebem ali durante o tratamento, poxa, eu me identifiquei, nossa, eu sofro com isso também. E então hoje nós temos um olhar mais preciso. Não é que os casos aumentaram, é que hoje os profissionais estão mais capacitados para elaborar um diagnóstico. É porque se pensar né, que nem eu que sou da década de 80, naquela época, a década de 80, a gente, né, quando, né, claro, tinha 4 anos até 90 ali, mas a gente não tinha tanto assim, né, os pais não tinham essa questão de se preocupar ou achar, não, tem alguma coisa estranha, vou levar a fazer um diagnóstico, sabe? Para ver se era autismo, para ver se era déficit de atenção, né? Tipo, não tinha, né? Então, provavelmente essas pessoas que naquela década de 80, 90, que são adultos, se os pais, tipo, não, ou achava que fosse uma coisa normal, né, ou leve até, eles não iam levar para um psicólogo, né, para uma psicoterapeuta, para fazer uma avaliação, né? Exatamente, eles, na verdade, para eles eles diziam, né, esse menino falta de educação, é isso, é aquilo, e, sabe, não cabe. Então, hoje, que bom, né, que nós avançamos até aqui, mas, e tinha o estereótipo da psicologia, então as pessoas não procuravam tanto psicoterapia como as pessoas procuram hoje, né? Eu vi você comentando que você fez psicoterapia quando era pequena já, né? E é uma coisa que eu vejo, assim, que muita gente, principalmente da minha geração para frente, tem, tipo, meio que um preconceito de falar, tipo, eu vou no terapeuta uma vez por semana, eu faço terapia, né? Como que para você foi fazer, assim, tipo, desde pequena, assim, sabe? Tua mãe tinha, tipo, a mente bem aberta, vou colocar, sei que vai ajudar, vai ser bom. Sim, exatamente. E por conta da ansiedade, sabe? Então, mesmo pequenininha ali, sempre fui uma criança agitada. Mas assim, crianças são crianças, sabe? Precisam, né? Precisam ter esse agito também, né? Exatamente. Não dá pra gente, né? Poxa, ficar criando patologias para as crianças, porque criança é criança, então cada criança é uma criança. Mas foi importante ela ter esse olhar. E tudo bem, é uma criança, mas será que tem alguma coisinha, sabe? E foi ótimo, porque se tivesse o diagnóstico precoce, ele evita diversas coisas, sabe? Ele aumenta as potencialidades da criança. Então a gente consegue desenvolver as habilidades com muito mais facilidade. A gente evita muitas outras coisas, então é super importante. E pensando em diagnóstico precoce, como que os pais ou os responsáveis, né, pela criança, como que eles conseguem ter a primeira percepção? Como que eles, assim, o que geralmente eles comentam com você que eles notaram que levam até você para fazer um diagnóstico precoce? Tem algumas características, assim,
que leva a ter esses diferenciais e falar, não, vou procurar uma psicóloga? Olha, eu costumo dizer assim, isso cabe para o autismo, mas para todos os outros casos também. Quando existe sofrimento, cabe psicoterapia. Então, se você percebe, o pai e a mãe estão convivendo todo dia ali, você está percebendo que o teu filho, ele está em sofrimento, eu não estou dizendo só chorando o tempo todo, mas se a criança ela está com dificuldade em socializar, está com dificuldade em se comunicar, se a criança ela está tendo vulnerabilidade, sabe? Procura, porque pode ser que seja, mas pode ser que não seja. Uma outra coisa, né, que os pais comentam, inclusive em crianças bem pequenininhas. Eu olhei meu microfone. São gostos específicos, né? Vou falar dessa forma, acho que para todo mundo conseguir entender. Então, por exemplo, a criança, ela gosta muito só de copos. Só copos. Ela brinca com copos, ela coleciona copos, sabe? É algo específico. Assim, tipo, coisas que a gente... Às vezes não é vários até brinquedo, o copo não é várias coisas, é só uma coleção de um objeto. E assim, copos, entendeu? Poderia ser outra coisa, mas por que copos? Sabe? Então, assim, são coisas que podem ser um alerta, porque é um pouco diferente, né? Cores tem alguma coisa a ver também? Vamos dizer, a criança querer usar só uma cor, por exemplo, a criança querer usar só vermelho. Daí todo dia ela quer usar uma camiseta vermelha, por exemplo, daí só vermelho, vermelho, vermelho. Sim. Tem essa percepção das cores também ou as cores não é... Sim, também pode ser. São comportamentos restritivos, né? Então, só aquilo, sempre aquilo, sabe? Aí é importante a gente avaliar também qual a função daquilo, né? Tem um movimento aí da psicologia que a gente tenta entender que, assim, o autismo ele é um espectro, né? Então, cada criança é uma criança, como cada um de nós temos o nosso jeitinho, né? Mas é importante entender a função, por que a criança gosta daquilo. Tem criancinhas mesmo que gostam muito de dinossauro, né? Então, o comportamento restritivo é só dinossauro. Ela sabe o nome de todos os dinossauros, sabe? E coleciona dinossauros, é tudo dinossauros. E aí, por que eu vou tirar, sabe? Tentar modificar esse comportamento? Esse comportamento traz sofrimento? Ele dificulta a socialização da criança? Se não, tudo bem, eu posso usar isso a favor em terapia, entendeu? Para criar habilidades com a criança. Então, não é... porque às vezes a gente pensa em tirar, né? Só que dependendo, para a criança vai ser um sofrimento, né? Dependendo de você tirar totalmente, mudar totalmente o comportamento, vai levá-lo ao sofrimento. Que nem você falou o dinossauro, né? Ela sabe todos os nomes, todos eles, né? E tudo mais. Aí às vezes tu tirar aquilo lá e falar, não, tipo, agora tu não vai mais poder brincar com o dinossauro, vai ter que brincar com Hot Wheels, tem que brincar com não sei o que lá. Tipo, tu vai mudar totalmente a rotina, né? Exatamente, às vezes... É por isso que eu falei, é importante avaliar o porquê daquilo, entendeu? A função daquele comportamento restritivo. Mas às vezes a criança ela só tá procurando regulação emocional. E, poxa, eu vou tirar aquilo porque as outras crianças não têm. Então, aquela também não pode ter, sabe? Não é assim. Então tem que tomar um cuidado também para avaliar isso. E quando você percebe, que nem você comentou que às vezes o pai leva o filho lá para fazer a primeira avaliação, fazer o diagnóstico e vê que o pai também tinha alguns comportamentos parecidos. Como que é o tratamento? Na fase adulta, o pai acaba avaliando que para ele também é importante fazer ou acaba que não, que ele pensa, não, a prioridade é meu filho, vou deixar que a Milena, né, faça o tratamento só com o meu filho, né? Ou ele acaba também querendo fazer para trabalhar algumas questões nele, né? Na personalidade dele. Eu falei pai, mas isso cabe pai, mãe? Né? Eu ia dizer, não é só o pai, é mãe, às vezes a pessoa responsável, a avó também, né? Exatamente. Então, na verdade, os pais, eles acontecem na clínica, então eu posso dizer pela minha experiência ali. Os pais, eles vão marcar uma entrevista comigo e na entrevista eles vão dizer, olha, eu sofro com isso também, eu percebo que isso que ele faz eu também faço, eu fazia, aquilo que ele tem dificuldade eu também tenho, só que ele só vai falar isso pra mim quando ele perceber que o filho dele evoluiu, pelo menos comigo na clínica é assim. Ele não conta no comecinho? Não, sabe? Então, nossa, eu tenho interesse em fazer também, porque
o meu filho estava em sofrimento, meu filho tinha essas dificuldades, como eu tenho, só que ele melhorou. E aí é esse o interesse, entendeu? Ele identifica melhor, então eu também estou interessada no processo, porque realmente tem adultos que passam uma vida toda se sentindo deslocados, em sofrimento, e a terapia ela pode contribuir muito na saúde mental deles. Então eles geralmente então não contam na primeira, tipo assim, na primeira avaliação. Eu achei que na primeira, quando você já fosse ponderar alguns pontos que você percebeu, ele já falava, não, eu também tive algumas coisinhas aqui, né? Também cometi aquilo na minha infância, né? Não, na entrevista inicial não, mas assim, não, em um feedback, olha, eu percebi a mudança e eu também estou interessada, né? Isso é muito bom. E você atende aqui no Espaço Belo, né? Na Clínica Bela, aqui em Guarapuava, né? Isso. E lá em Entre Rios, aonde que você atende? Eu atendo na frente da Schwa, na Clínica Sabine Keller. E lá você atende mais dias que aqui, né? Nesse momento agora, né? Isso, Eu tô mudando aos poucos pra Guarapuava. Viu? Daqui a pouco ela vai morar em Guarapuava, né? Então, daqui a pouco ela vai mudando aos poucos, quando vê já vai estar até com a casa ou apartamento aqui, vai estar residindo aqui em Guarapuava, então, né? Verdade, tomara. Mas, eu gosto muito de lá também. Só que eu tô gostando muito de trabalhar aqui, porque aqui também tem muita demanda, né? Bastante. Então eu tô um pouco dividida, sabe? Eu comecei atendendo mais lá e aqui, um pouquinho aqui, agora eu tô meio a meio. Então já tá meio que metade lá e metade em Guarapuava, né? Que legal. A gente vai deixar aqui no podcast, né, o Instagram da Milena, o Instagram, contato comercial também, a gente gosta de colocar, né, no ladinho aqui no QR Code do Instagram, e teu nome e teu contato também comercial, pro pessoal tá mandando mensagem, né? E a gente vê como é importante trazer esses assuntos de saúde, bem-estar, qualidade de vida, como é importante a gente ter esse espaço do Conexão Mais Saúde para esclarecer todas, né, muitas dúvidas. Até uma coisa que eu já vou deixar aqui, né, no YouTube, se você ficar com qualquer dúvida em relação ao espectro autismo, deixe sua pergunta aqui embaixo, sabe? Não tenha vergonha, qualquer pergunta ou quiser uma dica extra, deixa aqui embaixo seu comentário, que pra gente é bem importante e a gente vai estar repassando para Milena. Né, para você responder, vamos estar respondendo no Instagram também, se você deixar alguma dúvida, a gente também vai estar repassando para a Milena também, vamos estar respondendo vocês, né? Então é bem importante a gente saber até o que você tem dúvidas, né? Se você passa por isso, o que você quer que a gente esclareça, né? Eu sei que hoje às vezes não dá tempo porque a gente conversa aqui, é um bate-papo bem gostoso, mas depois surge, eu queria saber mais sobre tal área, né? Então pode deixar que a gente vai estar passando para a Milena e a gente vai estar respondendo vocês. E na sua clínica, o que mais que você atende? Assim, é crianças menores ou não? Ou já tem várias faixas etárias? Olha, eu atendo crianças a partir de 2 anos. Então já é bem pequenininha, até 2 anos para cima. Eu gosto muito dos pequenininhos. A partir dos 2 aninhos aí. E geralmente essas crianças já estão indo para a escola? Sim. Descobre... O que os pais comentam? Os pais já descobrem mais na escola ou os pais que acabam já percebendo alguma coisa também quando eles chegam até você? Então, eu percebi aqui em Guarapuava, inclusive, fica o meu elogio para a cidade, porque olha, realmente, as escolas aqui, elas são muito atentas a isso. Pelo menos a experiência que eu tô tendo aqui com os pais, né, o relato deles, visitei algumas escolas também. E assim, a criança, ela passa a maior parte do tempo ali, os menorzinhos ainda não, né? Mas passa muita parte do tempo nas escolas. Então, as professoras hoje, elas são muito bem capacitadas, sabe? Eu digo aqui mesmo da região, porque a experiência que eu tive, elas têm um olhar, assim, apurado. Então, isso é ótimo. A maioria das crianças que vêm até a clínica são encaminhadas das escolas. E outras os pais percebem, mas assim, eu percebi que o meu filho tá muito irritado, eu não sei lidar. Geralmente eles não buscam achando que ou determinando alguma coisa. Então, poxa, que legal, né? Os pais interessados, né? Hoje eu percebo que
eu acho que aquele estereótipo da psicologia, ele tá ficando pra trás, Tá né? ficando mais de lado, né? Tipo, o pessoal já não tá com aquela coisa, ai, não vou levar pra ver, né? Ou até um ditado que é muito ruim, que às vezes o pessoal fala, ai, quem procura acha, né? Que o pessoal usa isso muito assim, tanto para a parte da psicologia quanto para doenças. Ai, mas se eu ficar fazendo exames toda hora e vindo, quem procura acha. Vou achar alguma doença, né, no meu corpo, né? Só que isso é muito ruim, porque se você se cuidar, né, independente, né, da questão da tanto a parte emocional quanto a parte da saúde, se você se cuidar e você fazer exames pelo menos uma vez por ano, se caso você diagnosticar alguma coisa, provavelmente vai ser bem no começo, né? E se você às vezes demorar, eu demoro 5 anos para fazer até um exame rotineiro ali, de hemograma, de sangue, de, né, até mesmo de urina, de fezes, às vezes tu vai descobrir uma doença bem avançada que você poderia ter descoberto no segundo mês, primeiro mês, segundo mês, que é um diagnóstico precoce, né? Sim, inclusive muitos estudos mostram que o diagnóstico precoce ali até os 3 anos, se a gente consegue elaborar um diagnóstico até os 3 anos, é possível que a gente realize diversas potencialidades da criança, sabe? Ah, dá para despertar. Crie várias potencialidades dela. Então, assim, é um trabalho árduo quando a gente descobre, sabe? Porque quando a criança vem até os 3, então assim, a gente precisa estar bem atento para aproveitar, sabe? Nós falamos, eu gosto de uma frase, né, que diz que tempo é neurônio. Então, tempo é neurônio? Então nós precisamos utilizar toda aquela capacidade da criança, a fase do desenvolvimento dela, né, a idade, a favor do tratamento. Então, as sinapses também, né? Estão a mil, exatamente. Eu fiquei lembrando porque a gente estava agora no treinamento do Paulo Vieira, que foi do método CIS, né? E até ele falando que mesmo a gente adulto, né? A gente tem que empilhar memórias, assim, tipo, boas, né? Memórias positivas. Aí ele falando, né? Depois que você empilha, você vai na frequência certa, na intensidade certa. Aí ele fazia a sinapse, que é tipo do conhecimento, né? Tu vai gerando as sinapses num novo, né? No caso, claro, inteligência emocional, num novo patamar que você quer chegar, né? Então você vai acumulando as memórias para fazer as sinapses. Exatamente. E a criança, imagina, com 2 anos, tá com as sinapses, com os neurônios a milhões, né? Exatamente. Inclusive, a criança até os 3 anos, né, se a gente consegue usar ferramentas a favor da criança, até os 3 anos a maior chance dela se tornar bilíngue é muito maior. Tem essa questão também, né? Tipo, até de outra língua do bilíngue quando começar na idade certa, assim, né? Por conta desse desenvolvimento mesmo, entendeu? Então é muito importante. Quanto antes, melhor. Fica a dica aí, ó. Essa é uma dica bem importante, né? Se você perceber qualquer coisinha, assim, qualquer coisinha que você acha que é diferente, não custa nada levar para psicóloga, né? A Milena até é especialista em autismo, né? Então, por isso que, né, qualquer coisinha levam para a Milena ou levam para alguma psicóloga da sua confiança, mas é importante não deixar assim, eu vou deixar passar, não é nada, né? Sim, mesmo que não seja autismo. Mas aí já tem essa... Mas a criança, ela não sabe identificar as emoções como nós, né? E às vezes até nós sabemos, né? Até às vezes para os adultos tem dias, né, que a gente fala, tem dias que é estressante, tem dias que a gente tem que parar, dar uma respirada fundo, falar, não, vou lidar com a minha inteligência emocional, né? Vou respirar, né? Mas a criança, ela não sabe parar e respirar, então... Às vezes ela pode apresentar alguns comportamentos inadequados, e aí isso não é teimosia, não é falta de educação, entendeu? Nós precisamos considerar que é uma criancinha e ela está se desenvolvendo no mundo e tendo relações, sabe? Com diversos ambientes, diversas pessoas, e esse ambiente influenciando o comportamento dela. Então, avalie. Não subestime, sabe? Essa coisa de apontar a criança e falar, que ela é teimosa, ela é assim mesmo, é teimosa igual a mãe, igual o pai. Nossa, falta isso... de, né? Eu não tinha tanta consciência até uma semana atrás, mas depois de a gente fazer o método CIS, né, inteligência emocional, eu falei, gente do céu, porque lá ele mexe muito com o psicológico da gente desde a infância, né? Com a gente desde os traumas que a gente vem. Claro que hoje eu sei que meus pais são vítimas de outras vítimas, né? Mas como essas frases que às vezes sem querer os pais falam, né?
ai, você é incapaz, não vai tal coisa, não, é melhor competir. Porque, assim, até mesmo na escola, uma coisa que ele pegou bem forte, essa questão de competir, que às vezes fala, não, se você não ganhou, não tem problema, é melhor competir. Daí Paulo Vieira, falou, não, você vai vencer. Se você não venceu, é porque você não estava pronto, não foi treinado. Mas não é que tu vai ir para uma competição, para uma prova para competir, tu vai para vencer, né? Porque até mesmo a gente cria aquela coisa de, eu não quero me frustrar, então eu vou falar que eu vou para competir. Né? Então, se eu perdi, eu sei que eu estava lá para competir, não vou me frustrar. Mas não, você vai para vencer. Se a outra pessoa te ganhou, é porque ela se preparou mais, ela treinou mais, mas você vai para vencer, né? Sim. E tudo na vida é assim, né? Então, a gente vê muitas frases, assim, muitas, né? Até mesmo questão de merecimento, muitas frases que falam assim, tal coisa não dá em árvore, que nem dinheiro. O pessoal fala, dinheiro não dá em árvore. Já fica aquela crença de tipo, eu não mereço prosperar na vida, não mereço ter muito prosperar, porque dinheiro não dá em árvore, né? Então, tu pega quantas crenças limitantes que a gente, às vezes, né, dependendo de como você foi criado, mas vem lá da tua infância, sabe? Que teus pais te falaram, né? Aí você falou, até eu falei, nossa, como é uma questão, né? Tipo, tem pais, os meus nunca foi, mas tem pais que às vezes a criança vai mal numa prova e fala, nossa, você é burro. Tipo, você não estuda, né? Eu, graças a Deus, não tive isso, mas a gente sabe que tem muitos pais que, para querer incentivar, só que é um incentivo que não é um incentivo, né? Fala, você não é burro, você não estuda, né? Ou você tá lendo aqui, mas não tá prestando atenção, né? Olha, isso que você disse, na psicologia, segundo a terapia cognitivo-comportamental, nós chamamos de crenças nucleares. Eu falei crenças limitantes, viu? Tem. Mas eu já ouvi falar também esse termo, mas daí, né, segundo a TCC, são crenças nucleares, que é isso mesmo. Tem as crenças de desamor, então você não merece ser amada, você não merece estar em um relacionamento saudável. Isso não é uma coisa que a pessoa racionaliza, né? Então, ela vai reproduzindo isso nos comportamentos, nas relações dela com as outras pessoas. Crenças de desamparo, então medo de ser abandonada. Bastante, sabe? Tem muitas crianças com medo de abandono, né? O adulto, eu preciso ser totalmente independente, eu não posso contar com ninguém, não posso pedir ajuda pra ninguém, porque eu a qualquer momento eu vou ser abandonada, então eu preciso ter essa independência total. E na verdade, se mostrar vulnerável é importante, né? Até ele comentou uma coisa que pegou comigo, né? Porque eu sempre sou muito amorosa com a Júlia, com o Cauã e sei lá. Só que daí até uma coisa que me pegou lá no método CIS foi assim, como eu sempre sou muito de proteger eles e de amorosa e tento estar em tudo e me desdobro pra, que nem do Cauã, me desdobro pra assistir o futebol dele, que geralmente nas terças e na quinta eu vou, né? E da Júlia também, tudo que eu posso estar envolvida, eu tô envolvida. Mas uma coisa me pegou, porque ele até falou assim, às vezes a gente tem que saber dizer o não, que pra mim é uma coisa difícil como mãe, né? Mas que a gente tem que saber dizer o não, porque as crianças pequenas, né? Meus 2 filhos são pequenos ainda. Se você deixa também fazer tudo, não tudo, mas deixa fazer tudo, aquela coisa, né? Às vezes ela sente que não, ela se sente abandonada porque ela vai dizer não. Então, se eu quiser fazer tal coisa, mesmo que é perigoso, minha mãe vai deixar. Se eu quiser fazer tal coisa, dependendo do grau, minha mãe vai deixar. Então, tipo, ela se sente abandonada. Porque às vezes ela precisa ter o pai e a mãe para dizer que não, né? Tal coisa, lógico, a gente vai fazer junto, mas tal coisa que tu vê que não é, tipo, né, não é de acordo com ela, tu vai ter que dizer não, né? Sim. E daí, isso que ele, do abandono, ele cita até isso, sabe? Que às vezes nessa... não sei se não é bem carência a palavra, mas assim, nessa coisa assim de você querer até, tipo, mostrar que você é, né, amorosa em todos os momentos, às vezes tu acaba, tipo, sendo até demais. Sim. E não impondo alguns limites, né? Daí pra mim até eu fiquei pensando assim lá na hora, falei, nossa, realmente, eu falei assim, como eu tenho essa coisa assim de sempre estar grudadinho com eles, vindo coisa e tal, eu falei, às vezes tem horas que pra mim, como mãe, é difícil ser um pouco mais de impor limite, de ser severa, sabe? Mas isso, nossa, isso que você falou é tão importante, né? Porque, poxa, você ama, você quer ser a melhor pessoa, né? Fazer o que for possível. E mesmo assim, né? Mesmo assim você identificou que, tá, não é bem assim. Eu quero fazer tudo isso, eu quero ser assim. Então, essa é uma outra coisa que os adultos procuram, às vezes, em terapia de, poxa, eu queria tanto fazer isso, mas acho que
Eu até a questão que eu até perguntei, porque assim, aqui na redação, né, várias pessoas que trabalharam aqui na redação da revista Mais Saúde, né, esse podcast é o Conexão Mais Saúde, mas veio da ideia da revista Mais Saúde, né, que está há 15 anos, aqui na redação, várias pessoas que trabalharam comigo, né, especialmente jornalistas, falavam que faziam terapia, né, e daí desde o ano passado eu comecei a me questionar, eu falei pro meu esposo, até pro Diego, nossa, mas eu fiquei curiosa, eu falei, porque o fulano de tal trabalhou aqui e fazia terapia, depois a fulana fazia terapia. Eu falei, o que será que eles trabalham na terapia, sabe? Que daí, tipo, gerou aquela curiosidade, assim, tipo, e eram os comentários, às vezes, do nada, assim, tal dia eu tenho terapia, né? Daí eu falei, nossa, eu fiquei curiosa para saber o que faz na terapia, né? Sim. Tá vendo? Olha, que bom, né, que esse estereótipo está sendo quebrado, porque hoje os adultos, eles procuram muito terapia também, e eu costumo dizer que quem procura terapia é muito corajoso. Né? Não, a terapia não é para fracos, porque na terapia, às vezes a gente se depara com coisas, características do nosso comportamento, a gente olha e é difícil de enxergar, de assumir, não, mas eu não acredito que eu sou assim. Eu não acredito que a minha reação em relação a tal coisa é dessa forma. E assumir isso e estar disponível a evoluir, a trabalhar isso, nossa, contribui tanto na vida, sabe, dos pacientes. Como você disse, né? Poxa, eu identifiquei que tem coisas que eu faço, mas às vezes não é bem assim, né, que eu deveria Agir, fazer. né? Você tá procurando melhorar e você falou, eu sou mãe, né? Pra mim é tão importante, mas é isso mesmo. Mesmo sendo uma coisa assim tão delicada, é importante você assumir isso, né? E falar, não, é o meu desejo, mas às vezes o que eu quero não, né? Não é bem assim, talvez não seja tão eficaz. E aí na terapia é curioso, porque cada um tem um jeitinho, mas nós desenvolvemos habilidades, depende da demanda, né? Mas desenvolvemos habilidades conforme a demanda, criamos estratégias para o paciente lidar com algumas situações, que seja estabilidade emocional. Tem pacientes que sofrem com crises de ansiedade. A ansiedade é uma coisa que eu vejo, assim, a ansiedade, principalmente depois da pandemia, tá muito em voga, né? Porque muita gente, né, tipo, com crise de pânico, de ansiedade, né? Tu vê, assim, que... Eu não sei se o pessoal tá procurando mais, ou a gente percebe mais isso, mas parece que de uns 4, 5 anos pra cá, né? Como o pessoal tá pensando no futuro, né? Porque a ansiedade é algo que você já quer antecipar o futuro, né? Então, tu não tá aqui no presente, tu já tá aquela coisa, ai, como é que vai ser o amanhã? Como é que vai ser o futuro, né? Exatamente. E você falou da pandemia, né? Além da ansiedade, do transtorno do pânico, né? Tem pacientes em processo de luto. Muitos lutos, né? Então, o transtorno pós-traumático. E aí, depois durante a pandemia, eles liberaram o atendimento psicológico online, que até então não... E como que vem sendo? O pessoal está aceitando bastante, né, o online, né? Então, a adesão foi, assim, muito grande e foi ótimo, porque abriu possibilidades para as pessoas, né? Então, olha, eu moro aqui agora em Guarapuava, mas eu tenho pacientes da minha cidade, lá de Apucarana, né? De onde eu nasci. Você começou também, né? Onde eu conheço, mas, né? Onde as pessoas me conhecem. Então, isso foi ótimo, porque já tinha um vínculo, já atendia lá. E aí, o vínculo terapêutico é muito importante para um bom desenvolvimento da sessão, né? E aí, eu posso continuar atendendo online. A vantagem do online é isso, né? Porque você está aqui em Guarapuava, mas, por exemplo, teus pacientes lá da Apucarana, que você já atendia antes, você pode continuar atendendo online, né? Nada impede, tô morando aqui, vou ter que atender só pacientes aqui, não, né? Então, tipo, isso facilitou muito, né? Muito. Agora, por opção minha, eu só não atendo crianças online. Online. Mas assim, tem psicólogos que atendem. Eu atendo adultos de vários lugares do Brasil, mas crianças aí eu prefiro atender presencial. Aí eu atendo aqui em Guarapuava, na Clínica Belo, e Entre Rios, na Sabine Keller. É que daí criança, eu acho que criança, o presencial faz uma diferença enorme, né?
Porque tem a facilidade de você estar ali com ela, você olhar no olhinho, tá percebendo, fazer aquela conexão, né? Aí eu acho que tem uma diferença enorme ser presencial, né? Então, eu prefiro, né? Eu gosto muito de trabalhar um lúdico com a criança, então muita tinta, sabe? Muitos desenhos e artes e massinha. Então, eu acho que isso vale muito, sabe? A criança, ela cria vínculo, porque eu entendo assim que é muito importante, principalmente os psicólogos. Isso vale para os adultos também, mas assim, uma criança, ela não sabe por que que ela tá ali. O adulto, ele tá ali, está disponível aquele processo. A criança não. Então é muito importante a gente ter um cuidado como aquela relação vai ser construída, porque em um dia essa criança ela vai se tornar adulta. E aí, se ela precisar procurar a psicoterapia novamente, ela vai ter uma experiência positiva. Vai contar muito como que foi na infância, né? Como que ela teve a experiência, como é que ela foi tratada, né? Exatamente. Os adultos, claro que os adultos nós temos que tomar um cuidado também, porque acaba acontecendo de pacientes vir até a clínica e, assim, estarem dispostos ao processo terapêutico, mas ainda com uma resistência de eu tive experiências ruins. Às vezes mesmo quando era adolescente ou criança, né? Lá de trás, né? Exatamente. E aí eu não procurei mais ajuda, mas agora eu preciso muito de ajuda, mas pra mim é difícil, né? Então acaba carregando, né? Exatamente. E aí, como que a gente faz pra ajudar, né? Então, é importante tomar esse cuidado também, porque a criança ela vai precisar um dia e que a experiência dela seja positiva. E quando você começa com a criança, vamos dizer que uma criança de 2 anos, ela fica bastante tempo, assim, vai passando o tempo, vai evoluindo, lógico, e tem algum momento que você fala, não, agora já é o momento que ela chegou aqui, que eu posso dar alta, ou é uma coisa que você continua, mesmo na fase adolescente, depois adulto, assim, Não. ou chega uma hora que você fala, não, aqui ela já consegue, tipo, já se desenvolveu bem, aqui ela já consegue continuar o caminho dela sem a ajuda do psicólogo. Sim, então, cada caso é um caso, É que né? daí é muito individual, né? Eu não costumo generalizar, acho que principalmente profissionais da saúde têm que tomar um pouco de cuidado quando a gente fala isso, porque às vezes, né, se tem um outro psicólogo escutando, ele entende, às vezes eu falo sim ou não, ele vai entender. Só que as outras pessoas às vezes entendem de forma determinista, então eu prefiro tomar um cuidado com isso. Mas assim, a intenção é que aconteça alta. Costuma acontecer. Até hoje eu não tive nenhum paciente que está aí há muitos anos em terapia. A TCC, né, terapia cognitivo-comportamental para os adultos, é uma psicoterapia breve, né? A análise do comportamento aplicada, que é a intervenção ABA, hoje é a abordagem com a melhor eficácia para o tratamento do autismo. Ela também possibilita essa evolução. Como eu falei, o quanto antes, melhor. Que começa já, desde começar com 2 anos, tipo, melhor, né? Sim, e até hoje eu não tive nenhum caso que se estendeu por muitos anos, sabe? A psicoterapia breve em adultos, como eu falei, não dá pra determinar. É que nem a gente fala na área de saúde, é muito individual, né? Vai de cada pessoa, né? De cada paciente, né? Então é muito individual, né? Mas não costuma ser tão extenso assim, não. E aí, Valerie, você que já participou antes, tem mais alguma pergunta aí que você acha importante? Porque sabe, né, que eu vou conversando e eu falo, às vezes as perguntas vão passando, assim, algo importante, né, que a gente vai conversando. Eu acho que eu ia perguntar sobre o ambiente familiar, como o tratamento do autismo melhora esse ambiente familiar. Essa é uma ótima pergunta também. Bom... Viu como vale escutar a voz da espectadora, né? A voz da lei. É verdade, muito bom. Olha, eu trabalho assim, com a criança e com a família. Com a família e com o ambiente escolar. Então, atender criança dá um trabalho triplicado.
Porque o atendimento adulto, o adulto, ele tem consciência sobre as coisas, sobre as atividades da vida dele, sobre a organização, sobre as relações. A criança não. Então, a criança nós precisamos psicoeducar os pais, a escola, todos os ambientes que ela convive, entendeu? Então, tem o atendimento com ela, individual, em sessão, tem a orientação de pais, que aí na orientação de pais eu passo todo um protocolo do que eles podem fazer em casa, todas as orientações, tiro todas as dúvidas e a orientação com a escola também. Então tu pega, quem você falou, tu pega vários núcleos, né? Se tu pensar, tem o núcleo da família, o núcleo da escola, né? Exatamente. E é importante que os 3 estejam alinhados, né? Porque o que eu trabalho em sessão precisa dar continuidade nesses outros ambientes também. E você chega a ter na escola, assim, por exemplo, uma criança está com acompanhamento com você chega a ter na escola ver se a professora tá desempenhando, né, bem certinho as atividades para aquela criança, ou se tem às vezes algum auxiliar que está acompanhando mais de perto aquela criança para desempenhar? Sim, eu faço isso também. Eu peço autorização dos pais, da escola, e aí eles autorizando, eu vou até a sala de aula, eu faço observação, faço análise, eu faço uma psicoeducação com a professora, se eu observar alguma coisa ali que ela está tendo dificuldade para lidar, né, ou percebo algum sofrimento da criança na escola, porque às vezes os pais buscam terapia também e não sabem o que está acontecendo, olha, dentro de casa não percebo nada, mas aí chega, não consegue ir para a escola, ou chora muito na escola. Chega às vezes na escola, na hora de chegar, né, que os pais vão deixar ali na escola, né? Aí, então eu me certifico, eu vou até a escola e observo o que está acontecendo lá também. Milena, algumas pessoas acham que o autismo se compara como se fosse uma deficiência física, uma deficiência mental e vai impossibilitar o desenvolvimento da criança em todas as áreas, como você acha que essa criança vai chegar na faculdade, vai se casar, vai sair de casa, vai ter independência? Isso depende do grau ou é um preconceito que existe e o autismo, na verdade, não tem nenhuma relação com isso? Na verdade, o autismo não tem nenhuma relação com isso, né? O autismo é uma condição do neurodesenvolvimento. Então, vamos pensar assim. Algumas pessoas que têm autismo, elas podem ter comportamentos repetitivos, comportamentos restritivos, podem ter dificuldade na comunicação, outros não. Alguns falam demais, outros de menos, nós também. Tem as pessoas mais tímidas, outros já bem falantes, né? Podem ter seletividade alimentar ou não, mas assim, são pessoas e cada pessoa é uma pessoa, né? Um espectro. Então, dentro do espectro, existem variedades. Nenhum autista é como o outro, né? Tanto que hoje não existe mais nível severo, né? Leve, médio, severo, não existe. Eu ia te perguntar isso, até bem no começo, depois a gente foi emendando a conversa, eu ia te perguntar se tinha o nível, porque até então, quando eu conhecia, eu sabia que tinha nível leve, o severo, o altíssimo, né? Isso já não tem mais? Não. Hoje nós falamos assim, nível de suporte. O que isso quer dizer? Um nível 1 de suporte é uma criança que precisa de menos suporte. O que é esse suporte? Suporte para viver. Suporte para fazer as atividades do dia a dia. Nível 1 de suporte, nível 2 de suporte, nível 3 de suporte. Então, como eu disse, eu tenho muito cuidado para não generalizar, né? Mas pode acontecer de uma pessoa com nível 2 ou 3 de suporte não conseguir sair à rua sozinho. Porque essa pessoa precisa de mais suporte, diferente de uma pessoa nível 1 de suporte. E essa questão que a Vale até comentou na fase adulta, a pessoa que tem autismo, se ela achar um companheiro ou uma companheira, ela pode casar, pode ter a sua vida independente? Com certeza. Eu tenho pacientes adultos casados com filhos. Tem muitas... Esse estereótipo, né? Ele precisa ser quebrado. Porque... Sabe essas características? Eu tenho características diferentes da tua. E isso vale para o transtorno do espectro do autismo. Então, eles podem ter sensibilidades com barulhos, seletividade alimentar, gostos peculiares, mas elas também. Então, isso não... Sabe? Isso não define o que ele vai ser porque ele tem autismo.
é importante explorar as potencialidades deles, e eles têm muitas. Essa frase é importante, né? Não define o que ele vai ser. Que isso é, né, nessa área de tudo de comportamento, você é o que você quer ser, né? Então, tipo, independente se a pessoa tem espectro autismo, tem TDAH, tipo, você é o que você nasceu para ser e você vai ser, né? Então, é uma frase bem impactante. Autismo não tem rosto, né? Essa coisa de, ai, não olha no olho, tem autismo. Às vezes a pessoa não quer olhar no seu olho. Porque eles falam geralmente quando não encara, né? O olhar no olho, né? Sabe essa coisa, às vezes as pessoas olharem e ficarem apontando e definindo? Isso não cabe, né? Tem muitas pessoas, tem pacientes adultos, como eu falei, que procuram terapia, que passaram anos sem imaginar que tinham autismo e ninguém ao redor deles falou alguma coisa sequer de autismo. Então, não tem como a gente enxergar outra pessoa e falar, é autista ou não é. Entendeu? Nossa, gente, eu ia continuar muito mais tempo, né? A Vália já me fez aqui que a gente já está nos 45 minutos, porque agora o Conexão Mais Saúde tem uma parceria com a TV Araucária. Até eu mando um abraço para o Maurício da TV Araucária, que nos convidou para a gente também estar passando Conexão Mais Saúde na TV Araucária, né? Porque por mim, se fosse aqui só no YouTube, tenho certeza que a gente faria 60 minutos brincando, assim, foi uma conversa tão gostosa. E foi uma conversa assim que foi indo, né? Que nem eu falo assim, o que é legal de ter esse Conexão Mais Saúde é porque é isso que a gente quer. A gente quer fazer que numa conversa a gente traga muitos conteúdos, muitas informações, né? E a Milena foi extremamente profissional, foi muito importante ela ter vindo aqui, porque foi muito esclarecedora, assim, que nem até agora mesmo a gente comentou do nível, né? Que eu achei que tinha nível ainda, já nem existe mais. Então a gente vê o quanto que ela, como profissional da saúde, está sempre estudando, se atualizando, trazendo o que há de mais conteúdo, né, que está saindo agora, né? Porque até você comentou, né, a ciência não para. Então, se você não é uma profissional que está sempre dedicada e estudando, né, você acaba ficando, o conhecimento fica para trás, né? Fica absoluto e acaba não trazendo o que vem melhorando com a ciência, né? Então, por isso que eu agradeço a sua presença, Milena. Eu que agradeço, muito obrigada, foi um prazer estar aqui com você. Ter tirado esses 45 minutos, já passando um pouco aqui para estar aqui com a gente, né? Trazendo um conteúdo que é extremamente importante. E o pedido aqui é para que vocês continuem com a gente, porque cada semana vem muito conteúdo. E como a área de saúde é muito ampla, sempre vem um conteúdo diferenciado, um conteúdo que a gente traz com todo amor e carinho, um conteúdo muito especial sobre saúde. Então, continuem com a gente no Conexão Mais Saúde e também com a revista Mais Saúde. Um beijo, até a próxima!